O almoço do brasileiro vai ganhar mais agrotóxico e terá menos produtos orgânicos? O Brasil vai ser o paraíso dos agrotóxicos? Essas perguntas muita gente começou a fazer após o andamento de 2 projetos de lei sobre esses assuntos. Com a palavra, a advogada e doutora em Ciências Ambientais, Luciane Martins de Araújo, em instantes no Roda de Entrevista. Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. 2 projetos de lei em andamento na Câmara dos Deputados podem alterar a qualidade da nossa alimentação. O primeiro, aprovado pela Comissão de Agricultura, restringe a venda direta de produtos orgânicos para o consumidor. O segundo, aprovado pela Comissão Especial da Câmara, o PL do veneno, como alguns o chamam, facilita o uso de agrotóxicos. Os defensores desses projetos alegam que a produção agrícola vai aumentar e a falsificação de orgânicos diminuir. Para esclarecer essas dúvidas, convidamos a advogada, professora e ambientalista Luciane Martins. Para ajudar no debate, convidamos também Emerson Kran, criador do Conexão Ambiental, nosso colega aqui de Rádio Brasil Central. Emerson, boa noite, obrigado por voltar aqui no Roda de Entrevista. Boa noite, Enzo. E Moacir Cunha, da revista Safra, especialista no jornalismo nessa área. Moacir, boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, telespectadores. Professora, boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Prazer é nosso, professora, colega de PUC, né? Professora, são vários assuntos na área ambiental, mas vamos começar por esses 2. Essa questão da PL do agrotóxico já foi apelidada de PL do veneno e dos orgânicos. O que a senhora falaria sobre esses 2 projetos? Bom, a gente está vivendo no Brasil um momento assim muito delicado em termos de legislação. A gente está, na verdade, com um desmonte em termos legislativos de várias leis que visavam ou visam a proteção do meio ambiente, né? A gente teve uma ampliação desse panorama após a Constituição de 1988 e de alguns anos para cá, eu diria depois de 2010 para cá, a gente vem paulatinamente decrescendo nessa proteção. E agora, recentemente, principalmente de um ano para cá, essas coisas têm ficado mais claras. Então, evidentemente, que esse projeto de lei não é recente, ele é de 2002, mas ele ganhou força, ele é um projeto... Esse é do agrotóxico. Isso, do agrotóxico, que é do ministro Blairo Maggi, que visa, sim, fazer uma flexibilização para fins de poder aumentar a quantidade ou eu diria, ampliar a quantidade de agrotóxicos ou a qualidade dos agrotóxicos que a gente já utiliza no Brasil, e que são muitos. Tá? Então, a gente não precisa ter essa noção de que, é porque é muito demorado, tem poucos, é atrasado. Não, não é bem assim não. É porque a gente tem uma lei, né, que embora tenha seus problemas, que é a lei do agrotóxico, ela tem sim um regime mais rígido para fins de aprovação disso aí. E o que acontece? Agora, com esse novo projeto, eles querem poder agilizar esse processo. Então, primeira coisa, eles tiram da autorização ou de registro a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, e o IBAMA, que é o órgão, né, responsável pela parte ambiental em nível federal. Então, esses 2 órgãos são afastados e quem vai aprovar é o Ministério da Agricultura. E qual que é o critério? O critério a gente pode aprovar tudo desde que exista um risco aceitável. Nós só não vamos aprovar o que foi inaceitável. Só para a gente ter uma ideia disso, atualmente no Brasil a gente tem mais de 500 agrotóxicos aprovados, certo? Desses, 30% são condenados na União Europeia. Então, a gente já tem critérios muito mais flexíveis, certo? Do que outras legislações. E o que eles estão almejando com isso tudo é flexibilizar ainda mais a ponto de os interesses políticos e não os
sociais e ambientais serem levados em conta, porque quando a gente fala em saúde humana, a gente tem que ter preocupação, nós enquanto consumidores, até o trabalhador que está ali aplicando aquele agrotóxico, né? Então, assim, a lei vem para isso. E por outro lado, né, acho que faz parte de um esquema todo, a gente tem esse projeto de lei que também está em andamento, que lógico a gente precisa de regras para comercialização de orgânicos. Só que o que essa lei visa não é efetivamente uma preocupação com o consumidor, é você frear o consumo de orgânicos. Se a gente está... Dificultar a venda. Isso, dificultar a venda. Então, se eu vou criando mecanismos proibindo determinadas redes de supermercado que vendam os orgânicos, evidentemente que eu vou estar facilitando ainda mais o consumo de não orgânicos, né? Então, com todo e qualquer tipo de agrotóxico na mesa do brasileiro. Bom, antes de passar a palavra para o Moacir, só lembrar, né, o nosso telefone já apareceu aí na tela, 996734567. Você, telespectador, você ouvinte da Rádio Brasil Central AM, Rádio Brasil Central FM, que está nos escutando nesse momento, também pode fazer a sua pergunta. Moacir, desculpa... Não, a senhora falou de flexibilização e a questão é a seguinte, o próprio ministro Blairo, ele justifica o seguinte, que não vai ser retirada a competência tanto da Anvisa quanto do IBAMA e que o mapa apenas vai aprovar. Como é que é isso? Em que isso fere o direito do consumidor? É o seguinte, na verdade, atualmente, quem são os órgãos responsáveis? IBAMA, pela parte ambiental, a Anvisa, pela parte de saúde, né, e o Ministério da Agricultura. O que eles vão fazer é passar tudo para o Ministério da Agricultura e o IBAMA, não é assim, se você for analisar pelo menos o projeto do jeito que está, eles ainda falam em IBAMA e Anvisa, mas apenas como reguladores. Eles não têm mais o direito de aprovar ou não, eles ficam naquela e não adianta assim, bom, o negócio já foi aprovado, quanto tempo que eu, enquanto regulador, vou poder... vou ter para poder comprovar que o que eu estou falando está correto. Quer dizer, o critério de aprovação vai ser mais político do que técnico? Não, com certeza totalmente político e econômico. Nós estamos falando do Ministério da Agricultura, que a gente não tem técnicos em nenhuma das duas áreas com capacitação, que é o que a Anvisa faz e o que o IBAMA faz. Então, o que a gente vai ter, na verdade, é essa alteração, uma alteração perigosa, passando para critérios econômicos e políticos, então aí a gente fica muito na mão de efetivamente quem é que vai aprovar e quem está por trás disso, do que uma preocupação, eu enquanto cidadão, a questão ambiental, então fica isso tudo muito nebuloso. O que isso vai chegar para nós? A gente não sabe, porque atualmente a gente já não tem um sistema de informação que seja compatível com a realidade do que a gente tem de agrotóxicos, né? Nós somos o maior consumidor de agrotóxico do mundo, então a gente não pode falar que a gente está numa situação difícil, que é muito complicado, a aprovação não é tanto assim. Eu acho que tanto se a gente for pensar na legislação referente ao licenciamento ambiental ou agrotóxico, eles falam, olha, é muito moroso, muito burocrático, a gente tem que facilitar. Não é bem isso não, eles estão desmontando de um lado esses órgãos. Então, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente teve uma redução enorme no orçamento, então você vai reduzindo a quantidade de técnicos que possam fazer esse serviço, a Anvisa também, e aí você fala, não, então, olha, está demorando demais, vamos passar para lá, né? Então vamos deixar a cargo assim, você tira todo um procedimento e coloca só um carimbo do Ministério da Agricultura. E essa demora, na opinião da senhora, é essencial? É para colocar um novo produto no mercado? Isso, em alguns casos sim, eu acho que tem casos em que se precisa estudar, né, muito bem, se a gente for pensar, por exemplo, o glifosato, que é altamente utilizado na lavoura brasileira. Né? Então, ele está aprovado, ele está em uso, e agora a própria ONU, o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, ele já vem falando, olha, nós estamos tendo casos recorrentes que demonstram que provavelmente o glifosato cause câncer.
certo? Então, assim, existe uma demora também de se descobrir. Alguns, muito tempo depois de utilizados, é que a gente vai saber se são ou não nocivos à saúde humana, ao meio ambiente, certo? Professora, o que foi determinante, na sua opinião, para que projetos como esses dois últimos, mas nos últimos anos, né, projetos desta natureza, flexibilização da legislação ambiental, o próprio PL do veneno, né, chamar de PL do veneno, tivesse tanta força? Foi interessante, e eu vou basear, assim, lógico, é um entendimento pessoal meu, mas eu tenho respaldo, inclusive científico, para falar isso. Ontem foi publicado um artigo numa revista americana chamada Nature Climate Change, que fala justamente de todos esses problemas políticos que o Brasil está enfrentando. E aí ele vai chegar no problema climático que o Brasil não vai cumprir. Mas para a gente chegar nisso, né, eles vão explicando, olha, desde a denúncia, né, da primeira denúncia do Michel Temer em 2016, né, e toda aquela negociação que houve, ele perdeu força em termos políticos e negociou, sim, com algumas bancadas aquilo que elas queriam para ele se manter no poder. Então, a gente sabe que existe uma bancada ruralista, e aqui eu não vou me colocar, Márcia, nada contra a questão da produção, do agronegócio, eu acho que isso alavanca a economia, mas a gente tem que repensar isso. E a gente sabe que tem uma bancada ruralista que tem pensado só no próprio umbigo. Por quê? Porque a maioria desses projetos que a gente está tratando aqui, que visam facilitar a produção, melhorar a questão econômica pessoal, elas vão resultar num prejuízo para frente. Né? Se a gente for pensar a lei florestal, do jeito que ela está, né, agora chancelada pelo Supremo, eu, enquanto advogada, vou falar ok, né, o Supremo falou que é constitucional, então a gente vai, né, seguir o que está na lei, certo? Mas só o que essa lei tem de ruim? Ela criou um instituto novo chamado Áreas Rurais Consolidadas, que tem um marco legal, que é 22 de julho de 2008, certo? Que todos os proprietários e poceiros rurais que tinham desmatado áreas ilegalmente, ou seja, áreas de preservação permanente, reserva legal, antes desse período, eles ao final foram anistiados, que foram os dois artigos mais polêmicos da lei que o Supremo discutiu, que foi a anistia aos desmatadores. E o Supremo entendeu que era constitucional e tal, pelos motivos lá, né, que eu acho que agora não daria tempo da gente debater, mas a gente pode tratar disso também. Então, ao criar esse instituto chamado Áreas Rurais Consolidadas, a gente acabou legalizando um desmatamento que seria ilegal pela antiga lei, que era o Código Florestal. Certo? Então, a gente já teve um retrocesso ambiental muito grande. É uma expressão que eu costumo usar para aqui no Brasil, consumatus estes, né? Fazendo uma analogia com o latim, ou seja, o fato consumado não tem jeito de voltar e quem destruir alguma coisa acaba sendo beneficiado. Seria mais ou menos isso. Isso, até assim, como você falou isso, tem uma súmula recente do Superior Tribunal de Justiça que fala que não é aplicável ao direito ambiental o princípio do fato consumado. Que é justamente isso. Então, assim, a gente até em termos, existe uma judicialização da política e uma politização do judiciário que a gente tem acompanhado nesses últimos dias de forma mais intensa. E, de um lado, tem pessoas que estão lutando para prevalecer ou permanecer um pouco da proteção que a gente tem, mas do outro a gente tem uma destruição que está sendo assim sentida passo a passo, infelizmente. A gente acorda, eu que sou da área, que tem que me manter atualizada, né, porque sou professora, sou pesquisadora, trabalho com isso, cada dia é uma novidade. E infelizmente ruim. Bom, temos que ir para o primeiro intervalo. O Emerson ia fazer uma pergunta, a gente já deixa combinado que a gente abre com a sua pergunta. O Roda de Entrevista desta noite trata de meio ambiente, com a advogada, doutora em ambiental e professora Luciane Martins de Araújo. E você, telespectador, pode participar. O número está aí na tela, 99673-4567. Voltamos em instantes.